Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão presentes aqui agora com a gente. Boa noite a todos que vão assistir depois no YouTube. Mais um dia assim, de muita felicidade para a gente, que a gente está estudando o livro No Rumo do Mundo da Regeneração, com o Celso e com o Alexandre. Celso, mais uma vez, obrigada. Eu é que agradeço. Mariane, você pode fazer a prece inicial para a gente? Posso sim. Vocês estão me escutando bem? Bem, Perfeitamente. Pedir para a gente fechar os olhos para começar a entrar nesse ambiente. Agradecendo, acima de tudo, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um encontro, em mais um mês, estudando esse livro que é tão rico, que fala para a gente sobre a importância da gente entender, da gente se preparar para esse caminho da regeneração, que em breve, se Deus quiser, todos nós faremos parte. Agradecemos a espiritualidade de luz, que sempre nos auxilia, que auxilia também esses encontros, trazendo os insights, os pensamentos, as colocações necessárias para o melhor aproveitamento do estudo. Agradecemos ao Celso, que com tanto carinho, com tanto amor e tanta dedicação, conduz esse estudo aqui para a gente. E pedimos que nesse momento a gente possa estar de coração e mente focados nesse debate, nessa aula, para que o aprendizado possa se fazer presente e que a gente possa levar essas lições não somente hoje, mas em toda a nossa jornada encarnatória. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Celso, podemos começar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não preciso dizer da grande satisfação de estar aqui novamente nessa turma querida. E deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo bem? Perfeito. Tá. Eu botei até 17/9 aqui, foi quando nós paramos, né? É isso mesmo, tá certo? Muito bem. Nós estamos no capítulo 9. Sim, em tempo. O Alexandre ele falou comigo, disse que vai entrar um pouco depois, que ele está com outras tarefas, aí mais tarde ele vai entrar. Aqui, a jovem auxiliar de enfermagem, mais calma, preparava-se para retornar ao lar, onde ficaria algum tempo enlutada pela morte do irmão e do pai. Recordando, essa moça auxiliar de enfermagem, trabalhava num hospital, e ela pegou Covid, mas era sintomática. E levou Covid para o seu lar, onde vivia com pai, mãe e um irmão. Sendo que o pai e a mãe pegaram, mas foi fatal para o pai e para o irmão. E só a mãe sobreviveu. Essa moça sofreu muito, se sentiu muito culpada, e um inimigo que ela tem de vidas anteriores quis induzi-la ao suicídio, falando que ela era culpada e gerando aquele estado de culpa junto com depressão que as pessoas sentem, e ela chegou a pensar seriamente nisso, sendo que houve uma interferência da espiritualidade. E nós estamos nesse capítulo em que vai haver uma reunião em que ela vai comparecer para se entender melhor por que ela é perseguida por essa entidade, né? Vocês vão notar que esse capítulo ele está muito tem muitos diálogos, mas não pode ser de outra maneira, porque a gente tem que ver juntos para compreender bem, e as falas são importantes. À noite havia reunião doutrinária no centro espírita, responsável pela programação de amor e de caridade. Por causa da quarentena, só compareceram presencialmente poucas pessoas,
da comunidade, além de umas 20 pessoas devotadas ao trabalho. Isso a gente viveu, né? A gente sabe que foi dessa dificuldade. E então, nesse slide, ele fala de algumas pessoas que acompanhavam também o capítulo online, né? E eles reproduzem lá uma palestra em que o orador fala de felicidade não é desse mundo, e esse orador, visivelmente inspirado, referiu-se às duas feições da vida, encarnada e desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação. Sim, quem não é, nós já entendemos que quem não é reencarnacionista não consegue compreender a justiça divina. Terminada a palestra, nós, os trabalhadores desencarnados da instituição, nos recolhemos ao ar livre para comentários. Os socorros de sempre prosseguiam de forma ininterrupta junto aos desencarnados em aflição, em clima de amor e caridade. Nós já vimos que essa instituição, como muitas instituições, como o GRESG também, né, não serve só de posto de serviço cristão, serve também de pouso de grupos espirituais que vêm trabalhar e que encontram uma acolhida pela psicosfera ambiente. Então, eles se demoram no lugar em tarefas, em missões. E é muito interessante relembrar o seguinte: lá no SEASSE, por exemplo, lá os médios veem que a dimensão astral do centro é muito maior, muito maior, muito maior, congregam uma equipe de trabalho enorme, enorme, e com vários serviços de atendimento, como qualquer casa espírita genuinamente cristã. Então, nós entendemos que é uma felicidade grande a gente saber disso, né? Que quando nós entramos na nossa casa para trabalhar, nós estamos entrando num posto de trabalho em duas dimensões. E o que de melhor nós podemos fazer é propiciar que essa outra dimensão, da qual nós também fazemos parte, né? Porque nos considerando como seres integrais nesse sentido, quando a gente percebe essa participação, isso nos traz muita felicidade. Buscamos os nossos cômodos para aguardar o momento da reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Por volta de 1h da madrugada, então eu grifei aqui, porque essa reunião, perdão, essa reunião é uma reunião que vai acontecer na dimensão deles. Mas o espaço dimensional é correspondente ao espaço físico do lugar de reunião mediúnica, até porque o ambiente se presta para isso. Mas essa reunião ocorre na dimensão deles. Seguimos a sala mediúnica preparada pela gentil Marta, que organizava os lugares de todos. O diretor espiritual, Antúlio, era o nosso convidado para a programação socorrista especial que ia vir. Então, tudo isso é programado. Tudo isso considera uma programação que implica na recuperação de quem está no caminho errado, na proteção de quem está passando por momentos difíceis. E então é um trabalho muito, vamos dizer assim, muito amplo, né? Nesse sentido. 2 auxiliares trouxeram em sono desdobrada a jovem auxiliar de enfermagem. Então,
essa jovem, ela veio desdobrada em sono. Veio conduzido também o espírito inimigo que tentava induzir a jovem ao suicídio e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. Então, aquele momento é o momento da reunião mediúnica deles. Então, é muito interessante nós percebermos isso. Nós que trabalhamos nós que estamos encarnados e que trabalhamos numa reunião mediúnica, temos lá, participamos da equipe que tem lá o dirigente, os psicofônicos, os esclarecedores e os passistas. Nós fazemos esse trabalho. Mas esse mesmo ambiente, em outra dimensão, ele se presta ao mesmo tipo de reunião, sendo que na outra dimensão e com os objetivos os mesmos. Por isso é que nós recomendamos lá, quando nós vamos começar a trabalhar, que quando nós entramos para a sala dos trabalhos mediúnicos, nós temos que guardar uma postura de como quem está entrando numa UTI. Então é muito desagradável para os espíritos que as pessoas entrem para trabalhar rindo e conversando. Faz isso do lado de fora. Na hora do trabalho, na hora que pisou naquela sala, tem que ser um silêncio que se guarda como se estivesse numa UTI. Porque é isso mesmo, é um espaço que tem macas com pessoas convalescendo, que espíritos que serão atendidos, então a gente tem que ter essa sensibilidade. A reunião foi dirigida pelo nosso irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno. Suave claridade invadia o recinto. Então, nós entendemos que sempre que nós somos sinceros e pedimos ajuda, aqui nós estamos falando desse grupo de desencarnados, mas da nossa parte, no trabalho que nós realizamos, sempre todos os trabalhos que nós realizamos nas casas, nas nossas casas, começam com oração. Esse momento de estudo aqui começou com uma oração. Né? Então, nós entendemos o seguinte, nesses momentos de oração, nós pedimos auxílio, nós pedimos para ser orientados, nós pedimos para ser inspirados. Então, nós temos que considerar que, quando nós fazemos isso, nós estamos solicitando uma participação num trabalho, então nós temos que ter uma postura sempre correspondente. É claro que a gente, quando nós falamos assim, nós não queremos dizer que as pessoas têm que ter aquela sisudez, aquele espírito, aquela rigidez. Não. Basta que nós compreendamos a natureza do trabalho, porque quando nós compreendemos a natureza do trabalho, nós somos naturalmente levados a tomar essa postura interna que seja condizente com aquilo que vai acontecer. Então, a suave claridade invadiu o recinto. Isso é a resposta do alto às boas intenções de quem ia realizar aquele trabalho. A mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo, além de Malvina e Amália, nossas queridas médiuns. Os demais estávamos sentados na primeira fila, com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O doutor Eudalbo despertou a jovem sofrida, falando-lhe com muita doçura sobre a reunião de que ia participar. Demonstrando certa estranheza, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e na própria mãezinha em convalescença e sob a ação de angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe, estertorando nervosamente sob a indução psíquica do perseguidor da jovem, que, um tanto atrevido, se mostrava como poderoso. Dizia-se estranho a reunião, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Esse reconhecimento
foi, vamos dizer assim, na, na, na situação, ela sentia que conhecia, e por motivos que nós vamos ver, porque essa entidade causava pavor a ela, causava uma grande preocupação. Mas é importante a gente compreender que não foi um reconhecimento, vamos dizer assim, facial, mas as próprias pessoas têm uma, uma, uma psicosfera pessoal que faz que haja uma identificação. As pessoas sentem proximidade. Como é que acontece conosco? Quando nós estamos no nosso cotidiano e, de repente, a gente, do nada, pensa numa pessoa que já desencarnou e tal. Certamente que é perfeitamente possível que essa lembrança seja pela própria presença da pessoa perto de nós, né? Nós podemos levar isso em consideração, né? Não podemos afirmar nada, mas podemos levar isso em consideração. Aqui é a mesma coisa. Existe ali uma questão de reconhecimento vibratório da pessoa que está se apresentando ali. Agora, aqui, eu queria muito a ajuda de vocês, porque eu percebi uma coisa no trecho que vai entrar agora, que eu não sei, pode ser que o engano seja meu, mas eu acho que está errado. E vocês vão entender por quê. Eu grifei, então eu queria, vamos fazer aqui, nos juntar para opinar, para saber o que é certo, o que não é, e vocês vão entender o que é, sem querer fazer suspense. Percebendo-se identificado, ergueu os punhos cerrados da médium e investiu transtornado sobre a jovem, mas sendo contido no abençoado fenômeno da psicofonia. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Entre gentil e severo, Spinelli lhe respondeu: não somos um tribunal, nenhum sortilégio está sendo usado. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e vem atormentando a jovem, já muito sofrida com a perda do pai e do irmão. Mas com que direito você inferniza quem cumpre seus deveres e ama seus familiares? Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Aí a gente começa a entender aqui a relação entre esses dois. Sim, ela é a vítima dos seus assaltos quando criança, quando a molestava com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pensamentos horríveis. Então, isso iniciou em outra existência. Então, a gente entende que esse algoz, ele se julgava dono da criatura ali, era uma criança que ele molestava, e então eles se separaram, porque nessa existência, quem se dá início na França, a pessoa morreu, então eles se afastaram, mas vejam que desde aquela época perdura nela essa impressão horrível. Ela reconhece e fica com medo. E ele continua se julgando dono dela. Dono dela. Para o que ele quiser. Então, a indignação dele é ela ter fugido dele. Né? Como se fosse algo que pertencesse a ele. Fica parecendo que a gente está falando um absurdo, mas isso acontece nos nossos dias. Aí, para o interior, nem necessariamente interior, mas isso acontece. E aqui ele fala de doença moral. Realmente, essas pessoas são doentes. E nós ficamos pensando, né, no passado dessas criaturas e nos projetos de redenção
que a espiritualidade engendra para essas criaturas, então, da nossa parte, como oração, como trabalho mediúnico, nós temos que ajudar muito. Nós temos que ajudar aquele que está sendo agredido sem detestar aquele que agride, né? Porque é o que o trabalho cristão pede. Todos precisam de ajuda. Felizmente, a morte o arrebatou, mas viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, a reencontrou. Então, isso tinha acontecido lá em outra vida. Ela é minha, rebateu infeliz. Ninguém poderá nos separar. Existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei que ela morra porque sei como manipulá-la. Muito tempo nos une e nos separa, mas agora será para sempre. Então, essa perseguição nem é de uma nem duas vidas, né? Ele acha que é dono da criatura e fica perseguindo ela. O amigo se engana. Sabemos dos torpes dias vividos em Nice após a Revolução. Numa análise imparcial, o amigo lhe deve muito mais por tê-la tirado ao abismo moral e orgânico. Outros tentaram, mas se nos conhece, melhor será deixar-nos do que nos prender com as suas forças mágicas. Então, ele não quer abrir mão da obsessão dele, não quer abrir mão da possessividade dele, e dizendo que já tentaram, mas não conseguiram porque ela é minha. Aí o Spinelli fala: a antiga Anete hoje está nas mãos do Senhor desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. E aqui, agora que eu preciso... Vamos nos unir aqui para entender isso. Lamentamos os seus projetos que perduram mesmo da erraticidade. Jamais a arrebanhará para regiões de sombras e misérias. Esse tempo terrível ficou para trás na França. Porque ele queria que ela morresse para persegui-la mais diretamente na outra dimensão. E ele está sendo informado aqui pelo Spinelli, ela já pagou a dívida dela. Ela já não, se tinha alguma dívida, já foi isso. Você não vai mais conseguir nada. Agora você que precisa de ajuda. Agora surgiram nos céus estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda feridas morais exudam purulentos resíduos das pestes morais. No momento que você fala conosco através de uma servidora da mediunidade que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Ainda não é isso, não. Aqui, o que o Filomeno de Miranda fala, ele descreve uma situação de choque anímico. Os espíritos, eles vêm se manifestar e eles recebem, através do médium, um outro tipo de energia da qual eles estavam desacostumados nas situações que eles vivem. E, ao mesmo tempo, eles descarregam aquela energia que trazem, que passa através da médium, a médium sente, mas aquilo vai para o fundo do mar. Isso não fica no médium. O médium não fica sofrendo dias depois, nada disso, nada disso. Acabou o trabalho, acabaram todas essas sensações. Então, olha a profundidade da situação de caridade que é esse trabalho que é. Por isso é que André Luiz se preocupou em criar aquele livro Desobsessão, que é para explicar a possibilidade de se fazer esse trabalho de caridade. Isso é trabalho para todos nós. Isso é uma oportunidade de trabalho para todos nós. No tempo de Kardec, esse trabalho não era possível. Por quê? Porque a mediunidade, mesmo que baseada
na vinda de muitos missionários daquela época para trazer a doutrina espírita, ainda não estava preparado para esse tipo de coisa. Tanto é que o trabalho no tempo de Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, era principalmente psicográfico. Lá no Livro dos Médiuns, ele descreve a psicofonia, que esse nome naquela época não era usado, ele descreve como médiuns falantes. Ele faz uma menção sobre médiuns falantes. Na medida em que esse processo foi sendo desenvolvido no nosso tempo, aqui, principalmente aqui no Brasil, nos nossos dias, as pessoas foram falando em incorporação. André Luiz ainda usa esse termo algumas vezes, né? E alguns espíritos também usam fenômeno de incorporação, que, na realidade, depois trocaram por psicofonia, que é algo que descreve de uma maneira mais exata o que acontece. Então, esses espíritos vêm, eles se manifestam, e nessa manifestação, eles, inclusive, eles recebem do aparelho psíquico do médium um estado de lucidez que é para compreender o que está sendo dito. Em muitas dessas experiências, o espírito chega para se manifestar num grau de alienação mental que não é possível. Eles não conseguem entender esses suicidas descritos lá no Memórias de um Suicida, pela Dona Ivone, que estão lá no manicômio. É importante que se fale disso, embora pareça uma coisa pesada, mas é importante que se fale disso. Eles estão num grau de alienação que eles não conseguem entender os que os orientadores do lado do hospital falam para eles. Eles não têm condição de entender. O que acontece? Eles são preparados, eles vêm para um trabalho mediúnico entre nós, e quando há o fenômeno psicofônico, o aparelho psíquico do médium empresta lucidez para que ele possa entender a situação dele, ele possa ouvir e compreender. Essa é a grande caridade. Ao mesmo tempo, ele expurga aquele estado que ele está vivendo, que vem das culpas e todas essas coisas, quer dizer, é um momento de alívio também para ele. E ele leva daquele momento um resíduo de bem-estar que a própria médium transmite. E a espiritualidade, através da médium, beneficia ele, e ele guarda desse momento uma memória relativa, que é algo que vai beneficiar ele na erraticidade. Então, às vezes, no trabalho, a gente fala determinadas coisas para o espírito e que fica parecendo, mas ele vai sair daí, o espírito está renitente, ele não aceita, ele é vingativo. Não, a gente fala justamente porque a gente sabe que mais tarde ele vai parar para pensar nisso. Vai ficar um resíduo daquilo que nós falamos para ele. E é isso isso faz parte do trabalho. A espiritualidade os traz justamente para isso. Agora o amigo, olha aqui, agora o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. Que fala suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento das energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Isso é Spinelli falando para o espírito, não é isso? É ele falando para o espírito. Agora, o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação.
Aí segue aqui. A jovem acompanhava o diálogo espantada, não conseguindo compreender todo o conteúdo das explicações. E aqui, ó, Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas e ela foi desligada da dedicada sensitiva e conduzida a outra sala, onde permaneceria adormecida até ser transferida para a nossa comunidade espiritual. Eu acho que isso está errado. Não é ela, é ele. O que vocês acham? Eu também Porque, tive essa impressão, claro, Celso. É ele, sim. Eu acho que foi colocado sabe, errado aí. sabe por quê? Às vezes, na psicografia, o revisor ele pode transcrever o negócio errado. Por quê? Não pode ser ela, porque ela não estava, ela foi levada em sono para lá, ela não usou nenhum médium, ela estava na condição dela de perispiritual, né? Aí ela não se ligou em nenhuma sensitiva, ela percebeu, quando ele chegou, ela reconheceu ele, ela não estava ocupando nenhum aparelho mediúnico para essa percepção, né? E isso de dizer que ela será transferida para a nossa comunidade espiritual, ela não desencarnou, continua encarnada. Então não é ela, é ele, né? Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias, como numa convalescença. É exatamente isso que a gente tinha conversado antes, né? Então, o espírito vem, se manifesta, o médium empresta lucidez e boas energias, ele expurga aquela coisa angustiante que ela estava sentindo. Aí ele tem um choque, por isso é que é chamado de choque anímico. Tem um choque daquelas novas ideias, ele entra num estado de torpor, ele dorme, na mesa mediúnica a gente fala que é tomar o remedinho. Eles tomam um remedinho e é a aplicação de um remédio espiritual. Eles entram em sono e são levados para um lugar para serem tratados. Então, quando eles acordam, eles começam a entender melhor a situação. E tudo. O trabalho é esse. Agora, aqui, então, não é ela, é ele, né? A assimilação do conteúdo é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais, antes sobrecarregada de energias deletérias. O sono reparador proporciona um benefício inestimável, propiciando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Então, o sono reparador. As pessoas falam, mas quando nós dormimos, o que acontece? Não, nós não dormimos. O espírito, a gente sai no perispírito e vai fazer só o corpo adormece. Não é só o corpo físico, não. Nós também dormimos no perispírito, muitas vezes. Aliás, os espíritos descrevem isso, que a maior parte das pessoas, quando é o período de sono, se desloca do corpo físico, mas fica em cima. E fica em estado de sono também. Claro que ele pode, enquanto o corpo físico está dormindo, está repousando, ele pode viver uma série de coisas. Não estou nem falando de estado sonambúlico, estou vendo da vivência do espírito mesmo, no perispírito, na dimensão astral. Mas isso não é sempre que acontece. Muitas vezes ele está dormindo mesmo. Né? Malvina era um espírito gentil e missionário, no sentido doutrinário, pois servia a causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades da casa e a sua mediunidade permitiu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer, chamou a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Então, aqui ele já está falando da médium. Eles trataram do caso da enfermeira, ela foi depois
ela é levada para o corpo, para retomar o corpo físico na casa dela. Esse espírito que se manifestou vai para essa recuperação, né? E aqui ele passa a falar da médium Malvina. E, embora essas criaturas tenham inimigos, no caso da Malvina, isso vai ficar muito claro ao longo de alguns capítulos desse livro, né? Ele fala a respeito do seguinte, que na medida em que ela começou a cooperar, ela começou a ser agredida também. Inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, que é o serviço honesto e desinteressado. Sabia que a raiz desses desafios, na raiz, pessoas maledicentes eram estimuladas por espíritos do mesmo tipo. Então, o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo uma situação na casa espírita em que os médiuns eles são agredidos ou vivem desconfiança, vivem uma série de situações por parte dos próprios encarnados. Por parte dos próprios encarnados. E aqui ele está dizendo que a Malvina sabia que esses encarnados agiam assim com ela por influência das pessoas que estavam no mesmo padrão vibratório desses inimigos. Então, nós não fazemos ideia, mas existem, assim, estratagemas de que eles se valem para influenciar pessoas para atrapalhar o nosso trabalho, gerando desconfiança, gerando uma série de situações. Não é preciso ser médium psicofônico, não. Basta trabalhar numa casa espírita. E basta começar a fazer um bom trabalho e, eventualmente, ter desafetos de outras existências para que essas coisas aconteçam. Qual é a nossa postura? O que nós devemos fazer? Malvina, a gente vai ver aqui, era uma pessoa que sofria muito, mas era muito corajosa. E, da nossa parte, como é que nós devemos agir? Nós devemos ter foco naquilo que é positivo. Foco. Basta o foco naquilo que é positivo. Não importa o que nos aconteça, nós temos que manter o foco no bem, na tarefa, e a consciência de que nós não estamos agindo com represália, a consciência de que nós estamos agindo corretamente. Nós temos discernimento para isso. Então, está essa obra toda do Manuel Filomeno de Miranda falando das agressões que o movimento espírita sofre e não são inconstantes, são muito constantes, da parte de muitas situações. Vem de tudo quanto é canto. Tudo isso para desestabilizar o movimento. Onde puder estragar alguma coisa, eles vêm para estragar. Eles são doentes espirituais e nós temos que vê-los como tal. Não caiamos na esparrela de alimentar nenhum sentimento ruim contra essas criaturas. Porque não é impossível que no nosso passado nós até estivéssemos no lugar delas. E precisamos de quem nos compreendesse também. Hoje nós estamos nessa situação, mas devemos ser coerentes. Ser coerentes no sentido de que o que é que nós somos? Nós somos cristãos. Nós somos pessoas aqui que estamos aprendendo o caminho do bem, a enfrentar dificuldades e vencer essas dificuldades. Então, não tenhamos dúvida, dificuldades vão aparecer.
mas nós vamos nos manter sempre firmes, com foco naquilo que nós precisamos fazer. Não compreendem os insensatos que perseguir os servidores de Jesus equivale a difamar os ideais de sustentação da vida, que era justamente o que faziam os irmãos perturbadores que a odiavam. Mais recentemente, há 5 anos, o cerco tornou-se feroz, porque as trevas haviam proclamado uma guerra a Jesus, o pacificador, o amor não amado. Então, nós vemos falar pouco disso que Manuel Filomeno Miranda fala tanto, que existe uma união de antigos inimigos na outra dimensão, todos unidos contra Jesus. E eles reconhecem nos espíritas os verdadeiros cristãos. Então, não tenhamos o menor receio nesse sentido. O que nós precisamos é de sensatez, né, de coerência. Vamos fazer o nosso trabalho. De certa forma, todos os verdadeiramente fiéis a Jesus passaram a ser atacados sem clemência para que fosse alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Então, desde muito tempo que todas as iniciativas de descrer da vida espiritual que alimentam o materialismo, todas essas pessoas têm companhia, tem quem as estimule, né? Então, isso também não tem que nos desanimar. Na realidade, existe assim uma condição que é de querer rebater determinadas coisas. Aí se entra no campo das discussões estéreis, isso não é interessante para nós. Às vezes, a melhor estratégia é a do silêncio. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que precisamos fazer. Oremos por aquelas pessoas que não nos compreendem, né? Tendo ela adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, sofria de dores contínuas e, vez por outra, sentia-se fragilizada e quase sem estímulo, mas atendida carinhosamente pelos seus guias, prosseguia com os joelhos desconjuntados, que essa é uma expressão conhecida no meio cristão, né? Joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Bem-vindo, Alexandre! Muito boa noite. Opa! Então, aqui, nós estamos falando aqui, Alexandre, da médium Malvina, que já com a saúde bastante fragilizada, sofrendo bastante, ela era muito atacada pelos inimigos espirituais, né? E tudo para que ela desanimasse, né? Nesse tempo, emoções adormecidas ressurgiram, golpeando-lhe moralmente os sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por essa via crucis para instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Então, é uma coisa que está muito clara aí. Todos esses médiuns que nós conhecemos, eles sofrem agressões. Sofrem e nós nem devemos entrar no mérito de que isso é da conta espiritual deles. Isso nós não sabemos, nós não temos... O que nós observamos nós admiramos a resistência e a força e a insistência no bem dessas pessoas. É o que nós devemos perceber nelas. Não fazer considerações sobre o passado delas, nós não sabemos nada disso. Aqui, nós estamos lendo a descrição de alguém que a conhecia, alguém que sabia que ela havia sido programada para isso, e que sabia que ela ia passar por isso. Mas quando nós encontramos na nossa casa espírita alguém que está passando por dificuldades, o que nós temos que fazer? Nós temos
está passando por isso porque merece. Isso não é cristão. Pensar assim não é cristão. Nós devemos sempre buscar compreender, estender a mão e fazer o possível para ajudar. E mesmo que essa pessoa faça algo condenável, nós também não devemos julgar. O que nós não devemos é repetir a má ação, de forma alguma. Mas que se espere de nós compreensão. Era o que ela sabia fazer, mantinha a alegria da fé sem valorizar as punhaladas espirituais, animando os demais e inspirando ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. Enquanto havia lá quem armava fofoca, falava mal dela, dizia que ela era uma pessoa que reclamava, tinha doenças psicológicas, que exagerava o que está sentindo. Enquanto havia isso, e da parte espiritual, ela era muito bem acolhida, muito bem auxiliada. Eu estou notando que vocês estão em completo silêncio. Eu queria saber se vocês não gostariam de comentar alguma coisa. Deixa eu aproveitar e comentar. Claro. Fazer um comentário. Quando você fala de dizer, tá passando por isso porque merece. Aí eu lembro, não tem como não lembrar, né, a questão do fato de não julgar para não ser julgado. E a gente lembra, assim, Jesus não comentava para não julgar pelo fato do julgamento. E a gente sempre fala, quando alguém convida para um café e a gente fala, pô, tá frio, tá quente, tá fresco, sei lá, é um julgamento que a gente está fazendo. Mas ele está falando sobre a questão do julgar, que é um ato, que vem um ato de um sentimento de total desconsideração pelo próximo. E ao fazer isso, a gente julga, condena e executa. Na verdade, de um modo geral, a gente não executa porque não tem a chance, porque se tiver a chance, a gente vai executar. Então, a gente não sabe realmente pelo que está passando, pelo que a pessoa fez, deixou de fazer. E o que a gente tem que fazer é pensar o seguinte: olha, ela pode estar precisando de ajuda, ou ela pode, e aí eu estou generalizando em várias situações, né? Ela pode estar precisando de ajuda, ela pode, essa pessoa, né? Seja Malvina, seja qualquer outra pessoa, pode estar passando por situações em função de erros anteriores, mas agora está buscando fazer outras coisas que compensem tudo isso. E aí, quando a gente faz isso, é curioso, porque a gente esquece de vibrar positivamente pelas pessoas, e mesmo quando a gente tem a teoria que aquilo que eu faço é energia positiva, que me faz bem e que faz bem ao outro. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, a gente precisa sempre pensar nisso, né? Então, é só porque eu lembrei dessa questão do julgar para não ser julgar. Faça o bem e eu te defenderei quando estivermos na frente. Então, assim, a gente tem cada vez mais pensar nisso. A nossa atitude hoje, a nossa boa atitude hoje, é o que vai definir a nossa trajetória amanhã. E não é frase de efeito, não é fato isso. A gente precisa lembrar disso. Não, até porque, Alexandre, a nossa trajetória de hoje está ligada às ações que nós tivemos ontem, né? Você lembrou uma coisa muito interessante, que às vezes, nós
falamos bem da teoria do bem, mas nem sempre nós sabemos conotar isso, quer dizer, buscar dentro do próprio coração o quanto nós estamos sendo coerentes com aquilo em que nós acreditamos, né? Então, às vezes, como você lembrou, a gente às vezes entra numa reação um tanto automática, principalmente porque nós conhecemos muitas pessoas que colam na gente e começam a falar mal dos outros, que é um negócio que são pessoas de quem a gente gosta, que gostam de nós, mas acham por bem começar usar o esporte nacional da fofoca, né, e começam a... E a gente fica ali naquela situação, e a estratégia é a seguinte: a estratégia é a gente buscar na pessoa que está sendo comentada coisas boas e dizer, não, mas olha, mas ele faz isso, mas também faz aquilo. Ele vai, você está defendendo. Eu não quero atacar. Com certeza, é isso. Eu não tenho que agredir a pessoa, né? Mas se eu tenho sim o direito de olhar para as coisas boas que ela também faz, né? Então, isso às vezes desconcerta um pouco a pessoa, paciência, né? Mas o que a gente não pode é engrenar nessa corrente malsã de entrar junto. Deixa eu ver se eu passei aqui. Passei. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, porque atende a desconhecidos sem querer saber a quem atende. Então, isso é uma... acho que essa é a frase que está no início do capítulo. E eu sempre que eu leio isso, eu lembro da atividade de passe, né? Quando a gente vai para a atividade de passe, e a gente já está com os olhos semicerrados, recebe uma pessoa na sua frente, não interessa quem seja. O que interessa é o exercício do bem ali, a possibilidade que você faz. E, de repente, ele lembra que a gente consegue fazer o bem sem olhar quem, né? E essa é uma sensação que nos faz um grande bem ao coração, porque é uma oportunidade da gente exercitar isso, né? Muitos candidatos ao trabalho mediúnico pretendem o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e da exaltação da personalidade, quando esse ministério é exatamente o oposto, né? Na realidade, a mediunidade precisa ser, na realidade, não só a mediunidade, como o trabalho espírita, precisa ser um exercício de humildade. Às vezes, nós compreendemos que não somos humildes. Isso, às vezes, nos incomoda. Já de certo tempo... Ô, Celso. Sim. Deixa... gente, eu quero contar... Seu som está falhando um pouquinho. Hein? Seu som falhou um pouquinho. Tá. Tá me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Tá, beleza. Eu quero contar uma coisa que eu já até citei em alguns momentos de um episódio e que outro dia um comentário, uma pergunta de uma pessoa me fez refletir um pouco diferente desse episódio. E tem a ver com essas questões da influência e tudo mais. Há um tempo,
numa palestra que eu fui fazer num centro ali na Penha Circular. No final da palestra, eu sentei e fechei os olhos, comecei a agradecer, que é um hábito que eu tenho. Uhum. E aí, de repente, uma pessoa veio, colocou a mão tão suave no meu ombro, que naquele momento eu até pensei, falei, caramba, será que eu vou começar a ver espíritos? Porque, de modo geral, eu não vejo. Mas a mão no ombro foi tão suave, que eu fiquei na dúvida se era encarnado ou desencarnado. E aí abri o olho, tinha uma moça perto dos seus 30 anos, com um olho vermelho de choro, mas um sorriso lindo nos lábios, e dizendo, desculpa, mas eu precisava te agradecer. Eu falei, mas por quê? Imagina, não sei o que e tal, né? Porque isso me fez tão bem. Eu falei, poxa, que bom, né? Eu que agradeço, não sei o que e tal, parará. Até aí tudo bem. E aí ela falou assim, eu hoje estava chegando do trabalho e vim com um pensamento fixo de que ia tirar minha vida. E passei aqui na frente, algo me fez olhar para a placa, eu vi que tinha palestra, falei assim, e já começou. Ah, eu vou entrar. A gente sabe que não é à toa, né? A gente sabe disso. E ela entrou, disse que foi muito bom, e ela falou assim, com um sorriso nos lábios, e eu vou voltar, eu gostei tanto que eu vou voltar semana que vem. E eu dizia, falei, cara, que coisa bacana, né, do trabalho que a gente faz, não sei o que e tal. Mas olha só, o ego naquele momento, o ego naquele momento inflou o meu ego. E por que eu digo isso? Se aquela pessoa tinha declarado ali para mim que tinha decidido tirar a própria vida, ainda que ela tenha dito que desistiu, eu deveria ter parado, apresentado ela aos dirigentes da casa para que eles dessem uma atenção continuada a ela. E aí, há um tempo atrás, há pouco tempo, isso foi há vários anos atrás, há pouco tempo, eu conversando com os dirigentes da época, comentei sobre isso. E aí eles disseram assim, a gente não sabe quem é. Eu falei, nunca houve? Eu falei, não. Talvez tenha voltado, mas a gente não faz ideia. E eu parei e falei assim, nossa, como aquele momento em que meu ego inflou, eu deixei de fazer algo tão importante que seria dar direcionamento a alguém que declarou precisar de ajuda. Então, a gente precisa muito ter cuidado, né? Aí vem à mente aquelas situações do vigiar e orar. Se eu tivesse vigilante mesmo, né? Em oração, e quando a gente fala da oração, não é ficar no Pai Nosso, Ave Maria o tempo todo, mas é a oração do bem mesmo, da ação, do pensamento, do sentimento. Nós atraímos para perto de nós os bons espíritos, né, que vão nos conduzir para o melhor. Mas, infelizmente, naquele momento eu deixei o ego tomar conta, né, o ego inflar, e eu não faço ideia do que aconteceu. Então, assim, são as situações que a gente precisa trazer da vida para o nosso momento atual e falar assim, poxa, eu cometi um erro ali e não quero cometer de novo, então eu preciso me colocar sempre vigilante, eu preciso assumir meus erros, eu preciso... Porque aí quando acontecem as situações de alguns espíritos querendo nos influenciar, nós estamos bem amparados, nós estamos mais fortalecidos e em momento algum devemos nos achar já merecedores do melhor, porque ainda temos muito para modificar, ainda temos muito para melhorar, e com certeza só o fato da gente estar aqui a essa hora reunido nesse estudo já mostra que temos a boa intenção, mas precisamos praticar cada vez mais e mais. Enfim, por um momento eu pensei precisar compartilhar isso com vocês em função
do que o Celso está lendo, em função do que esse livro vem nos trazer, e é isso. Olha, eu acho que foi muito importante, Alessandro, você falar isso, porque acho que a gente deve se dar oportunidade de pensar um pouquinho nisso. E o estudo também é para isso, né? Nós temos que pensar na nossa jornada, cada um de nós. De onde é que nós viemos, para onde nós vamos, o que nós pretendemos, porque se trata disso. Nós temos, assim, uma coisa muito boa, nós já sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Já nos reconhecemos como criaturas encarnadas, vivendo uma experiência de progresso, de aperfeiçoamento, ao mesmo tempo uma experiência de redenção, uma experiência que nos ajuda a reconhecer que nós somos parte integrante da obra da vida, né? Nós somos constantemente convocados a fazer algo pelo outro. Constantemente convocados. E por quê? Jesus, que foi quem nos ensinou, quem nos trouxe essa substância moral que nós vivemos hoje em dia. Só que o que acontece, Alexandre? Acontece, o que nós éramos? Como é que nós éramos? Então, todos os hábitos passados que nós alimentamos em todas essas existências pregressas, agora nos pesam. Agora, esses hábitos nos surpreendem e nós reconhecemos isso e, às vezes, nos contristamos com essa realidade. Eu não queria ser assim. Puxa vida, de repente, basta um leve tropeço que eu já me esborracho todo, né? Então, olha, a gente tem que dar valor à consciência que a gente tem disso. Eu acho que a gente tem, sabe, a gente reconhecer isso, reconhecer que tem essa fraqueza, esse negócio todo, um sinal muito importante de que nós estamos no caminho. O pior, muito pior do que isso, é a pessoa que sente isso, não quer ter consciência disso e, às vezes, procura esconder isso de si mesmo. E quando nos trabalhos de psicoterapia, é muito comum a gente perceber isso. Perceber as coisas que as pessoas têm, mas escondem de si mesmo. O que nós aprendemos a fazer na doutrina espírita, na conduta, na conduta que nós aprendemos a ter? Nós encaramos a nossa sombra. Nós aprendemos a encarar a nossa sombra até o ponto que nós podemos fazer isso. E esse é um exercício muito importante, porque, ao mesmo tempo em que nós nos consideramos falíveis, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos muitas das nossas fraquezas, nós também temos que reconhecer que nós queremos mudar, que nós não queremos ser assim. Então, a cada vez que nós, como você acabou de fazer, você olha o impulso que você tem de, vamos assim, publicizar essas coisas que você sente, né? O que é isso? Isso é um impulso que é antagônico a isso que você está descrevendo, que é o impulso de humildade. Então, olha o efeito que a consciência tem. A gente começa a trabalhar essas coisas de tal maneira
que a gente, não só a gente tenha coragem de reconhecer determinadas fraquezas, como a gente está firme no caminho para que as coisas mudem. Lá no final, quando nós estivermos passando lá para o outro lado, nós vamos receber o somatório de todo esse esforço de consciência que nós fizemos, que nós estamos fazendo. Então, esses hábitos, eles vão... mudou alguma coisa aí? Porque eu esbarrei aqui. Não, mudou não, Celso. Ah, tá bom, tá bom. Não, então é só incompetência tecnológica mesmo. Então, entendeu? Então, acho que nós podemos dizer que nós estamos bem, porque nós estamos aqui em família, nós estamos percebendo determinados passos importantes que nós precisamos dar. E eu aprendi o seguinte: eu aprendi que quando nós nos surpreendemos com esses sentimentos dos quais nós não gostamos, a respeito de nós mesmos, nós temos que focar no trabalho. Nós temos que focar... Sim, isso, a gente tem que pensar assim, isso não pode impedir, isso não pode ser um entrave de que eu cumpra com a minha tarefa. Lá na frente eu vou ver, eu vou lavar de mim essas coisas que o ego traz. Mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Por causa de, eu não vou fazer não, porque eles vão ficar me elogiando. Não, isso aí é um erro. Eu acho que você descreveu uma situação em que o ego, vou usar um termo aqui do meu tempo, obnubilou, encobriu, né, a sua percepção de que você tinha uma coisa importante para fazer com aquela pessoa. Mas você fez o possível naquele momento. E a memória que você guardou daquela situação significa um aprimoramento de tal forma de que na próxima oportunidade que isso acontecer, você vai agir de uma maneira diferente e vai se sentir melhor com isso. Então, eu acho, meu irmão, acho que... Não, mas, Celso, sim. Desculpe te interromper. Não, claro. Mas, assim, estou falando isso porque essa memória ficou não como uma culpa, mas como consciência de algo que foi feito. E aí, por isso que eu falo o quanto é bom estarmos reunidos a essa hora, estudando isso e aquilo, porque é justamente o estudo que nos faz olhar para trás e dizer, cara, eu errei ali, mas agora eu ajo de uma outra forma. Então, a gente traz, né, quando alguém fala, está passando isso porque mereceu. Lógico, causa e efeito. Até aí, ok. Mas a questão é, apesar do que eu passo, o que eu faço hoje para não mais passar no futuro, né, como coisas ruins, como consequência do que hoje eu estou fazendo. Então, assim, por isso que muitas vezes, por exemplo, Chico tinha as doenças dele, mas ele não era doente, ele estava, né? Ele tinha lá em função de algumas situações, até por missão, até por efeito de situações anteriores, e por aí vai. Então, a grande questão é a gente parar de julgar o outro e condenar, mas que a gente possa fazer um julgamento do bem. Como? Olhando e falando, poxa, fulano está passando por isso. O que eu posso fazer para melhorar esta situação? Que é o exercício da compaixão. É você olhar a situação do outro e buscar, de alguma forma, trazer uma leveza, ou se não até mesmo eliminar a dor do outro. De uma forma ou de outra, a gente está fazendo da melhor forma, dentro da capacidade de cada um, o que nosso mestre nos ensinou,
e atraindo para perto a proteção necessária. Então, que nós possamos exercitar esse ensinamento através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, né? Através de tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Então, quando situações como essa descrita no livro acontecem, né, de situações de ataque, influência, tentativa, etc., que o resultado dessas tentativas, dessas influenciações, seja o erro da tentativa ruim. Por quê? Porque a nossa atitude, apesar da nossa condição de sermos falhos ainda, nos eleva à situação, talvez seja uma palavra ruim, porque parece que a gente está se elevando, não é isso, mas nos leva para próximo daqueles que são melhores, nos colocando numa faixa de vibração melhor daquela que nós já estivemos antes. Então, isso que, ao meu ver, é importante quando a gente estuda tudo isso que a gente tem estudado, né? É para que a gente se conscientize e possa olhar para trás e dizer, cara, eu fiz aquilo. Ou então, que ao final do dia, a exemplo de Santo Agostinho, a gente possa dizer, caramba, mais cedo eu fiz aquilo, não devo fazer. Como devo agir para corrigir ou, pelo menos, aliviar aquela situação perante um irmão, perante a mim mesmo, perante a quem quer que seja, né? E não mais repetir essa falha. Então, é mais trazendo essa reflexão de que se errarmos, tudo bem no sentido de, cara, eu errei. Agora, o que eu vou fazer com isso? É essa a questão. Mas essa questão dá um livro para a gente conversar. Muito porque o nosso modo de ser pelo seguinte, aí, nesse ponto, nessa discussão, nessa percepção que a gente começa a aprender o que é o amor a si mesmo. Porque o amor a si mesmo sugere que nós devemos nos perdoar. E o começo do perdão é isso que você descreveu, é reconhecer a falha. O começo do perdão é isso. É reconhecer que a gente... Peraí, não é esse o caminho. O que eu tinha que ter feito, isso aí. Quem erra e tem uma percepção útil do erro que cometeu é o arrependido. Você se arrepende e você quer logo programar, isso que você acabou de falar, programar para no futuro não tropeçar no mesmo buraco. Mas quem erra e entra num processo de culpa e de remorso, querendo se autodestruir, esse aí é alguém que nem de longe aprendeu a amar a si mesmo. É esse que precisa ser socorrido. Eu gosto muito de repetir essa passagem, que ela é muito ilustrativa disso que nós estamos falando, se vocês me permitem. Quando Jesus falou lá para a adúltera, ninguém te condenou, mulher? Então eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Quando ele fala isso, ele propõe para nós que quando nós reconhecemos isso, tanto quanto possível, nós não repitamos e nós só olhemos o erro e nós só olhemos para frente. Eu estou falando daquilo que é possível, não estou falando de uma conduta, né? Porque às vezes essa questão do ego às vezes insiste na gente, né? Mas você não vai repetir o negócio, você está alerta para essas coisas, né? Então é diferente daquela situação viciosa que você escolhe não repetir e daquela tendência que você tem
porque dos seus hábitos anteriores. Quer dizer, essa pede um combate constante, né? E é assim que a gente vai trabalhando, a gente está aqui para isso. Quando lá, né, o Espírito responde a Kardec, vocês estão aqui para se aperfeiçoar, mas vocês têm que enfrentar as vicissitudes. E nisso que consiste a expiação. E é isso que você está descurando, meu amigo. Nós estamos enfrentando as vicissitudes. As vicissitudes que refletem o combate ao homem velho. Isso que você está descrevendo é um exercício do combate ao homem velho. Por que é velho? Porque você já sabe que o certo, você já sabe o que precisa fazer. Então você tornou aquele homem velho. Você fez aquele homem errado envelhecer. E o processo é exatamente esse. O processo é exatamente esse. Só pode envelhecer aquele homem o homem novo. Então, se você reconhece essas coisas todas, você está falando com um homem novo. Você não está falando com um homem velho. Então, eu acho que isso nós estamos na linha de frente. Nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer. E bendita essa consciência que nós temos de reconhecer, né? Eu sou falho nisso, isso me pesa, aquilo. Vamos em frente, vamos, né? Lembremos Santo Agostinho, lembremos todos esses que nos inspiram para que nós prossigamos sempre. E aqui a Malvina está dizendo para nós que ela, apesar de todas aquelas dores e todas aquelas coisas, ela está seguindo em frente. É de bom ouvir que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não queiram utilizar a mediunidade para receber reconhecimento e fúteis elogios, apenas vivendo para a tarefa autoiluminativa. Agora eu vou passar a palavra para a Simone, que já são 21h49, a nossa hora limite aqui. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Bom, gente, você marca esse... Eu já tirei, deixa eu botar lá no nosso grupo, senão eu acabo esquecendo, mas eu já tirei essa parte. Pronto. Obrigado. Está lá já. Alexandre, nem sei se eu interrompi, mas acho que a gente tem que passar. Perfeito. Gilmara, Perfeito, é isso. Tá bom. Gilmara, você pode fazer a nossa prece final? Posso sim, gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer por mais essa noite abençoada, onde estamos aqui reunidos, fazendo tantas reflexões, que possamos, Pai, ter ouvidos para ouvir, possamos colocar em prática esses ensinamentos, que possamos utilizar tudo isso que é dito aqui como um farol, para que possamos nos tornar cada dia melhor, para que trabalhemos a nossa reforma íntima. Não desistamos jamais de nos tornarmos melhores. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Celso. Grande beijo para todos. Todo mundo pessoal. tá Boa aqui. noite. Isso, até a Obrigada, próxima. pessoal. Beijo. Já estou com saudade de vocês, hein? Boa noite. A gente também. Vamos todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Beijo, gente. Boa semana para vocês. Beijo. Com Deus. É com Obrigado. Deus. Boa noite. Boa noite.